Fala, meus amigos, alunos, ex-alunos, tudo bem? Depois do pronunciamento do presidente da República, eu achei que eu tinha que dar a minha opinião. Antes de mais nada, esse vídeo não é uma crítica para aqueles que votaram em Bolsonaro, porque desde 2013 o Brasil, ele não vem passando, né? Nosso país não vem passando por uma situação boa, fato, e muitos queriam mudança. E acabou votando no radicalismo. Haviam vários candidatos e aquele que demonstrava, né, um radicalismo somado com um certo conhecimento da mídia era ele. Então acabou que ele ganhou a eleição. Ao contrário do que ele achou que ganharia no primeiro turno, ledo engano, havia realmente um pensamento bastante diversificado na política, mas enfim. O que eu vejo em relação ao presidente é que ele não atingiu ainda o ideal para um presidente. Há, na verdade, uma liturgia do cargo. Na verdade, todas as profissões há uma liturgia. Eu sou professor, por exemplo, e eu tenho que seguir determinadas regras. Exemplo, aceito alunos no Instagram. Nos meus finais de semana eu gosto de vez em quando tomar uma cervejinha, tudo, mas você nunca vai ver isso no meu Instagram. Por quê? Porque são menores de idade, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu respeito, entendeu? Em sala de aula, quando eu quero dar a minha opinião, eu falo na minha opinião, e isso ocorre em poucos momentos, porque eu sei muito bem o meu objetivo em sala de aula. Então, o que é que acontece? O que eu percebo dele é um total descompasso. Ele, juntamente com alguns assessores, tem um pensamento totalmente equivocado. Tudo coloca a culpa na esquerda. Sinceramente, não acredito, né, nessa visão de esquerda, como ele cita o PT. Não vejo. Tanto que o PT, quando privatizava, falava, né, não é privatização, é concessão. Ou não é de esquerda? Então, assim, eu não acredito. Na verdade, havia um viés esquerdista e só. Dentro do PT, como em vários outros partidos, tem aquela galera mais ortodoxa, né? Mas Lula, por exemplo, para ganhar a eleição, ele não fez isso. Inclusive, falando de Lula, queria lembrar vocês o seguinte: o Brasil continua naquele erro que já foi dito no passado, né? Triste país que fica buscando seus heróis. Então, alguns queriam ele livre. Tá livre, sim, e aí? Outros chamam o atual presidente de mito. Eu sempre fico perguntando, mito por quê? Por quê? Uma vez um aluno chegou para mim, falou, né? Ah, mito porque ele fala o que ele pensa. Eu falo, legal, então fala o que você pensa e vamos ver aonde é que você vai parar. Você vai parar em lugar nenhum, entendeu? Então as pessoas têm que perceber que tem que haver um respeito entre as classes, tem que haver um respeito geral. Não adianta você cuidar demais do setor privado, se não vai ter funcionários para comprar no comércio, entendeu? O presidente, sim, deveria falar para a nação a respeito de quê? A respeito de diminuição de impostos nesse momento. Eu não sei quem está certo, quem está errado em relação a um mundo que parou. Eu já li muito, já assisti muitos vídeos nos últimos dias. Não posso aqui estar falando que o ideal realmente foi ter parado por completo ou se a gente precisa voltar. Eu acho que é uma pandemia, a gente tem que ter um reflexo maior sobre isso. E o presidente, na dúvida, tinha que se calar. Eu, por exemplo, fui ver um vídeo onde um repórter perguntou para os assessores dele, né? Na verdade, queria perguntar a Bolsonaro, ele não estava. Aí perguntou porque eles não estavam com máscara. Foi um total constrangimento. Entendeu? Então a gente percebe que não há um acerto entre os assessores, há um descompasso na verdade. O ministro da Saúde fala uma coisa, ele fala a outra. Então é triste isso, é triste. O que a gente tem que entender é que toda nação que se desenvolveu, cada pessoa buscou ter a sua responsabilidade e tem que começar da referência maior, que no caso é o presidente. O presidente tem que parar de querer copiar Donald Trump. Donald Trump, antes de mais nada, ele é o quê? Um outsider. O cara, ele é um bilionário. Fez o que quis da vida, fato. Virou apresentador de um programa. A partir disso, se tornou famoso. Provavelmente deve ter feito um estudo muito bem feito, já que tem dinheiro para isso,
sobre todos os seus opositores no Partido Republicano, foi ganhando de 1 a 1, se tornou presidente da República, porque dentre os democratas a candidata não era forte, fato. As pessoas olhavam, credo, vou ter que votar nela, sério, entendeu? E hoje é presidente dos Estados Unidos, um setentão, entendeu? Que tá ali simplesmente para botar mais alguma coisa no currículo dele. Aí chega Bolsonaro, que ficou 28 anos na Câmara Federal, não fez nada. Vamos entender, gente. Quando você vota em um tiririca da vida, é ele no meio de 500 e poucos deputados federais. Então é mais um, que é um erro, inclusive. Porque o setor, quando a gente fala dos poderes, o poder legislativo é o mais importante. Entendeu? Aí você pega um cara que nunca foi nada, totalmente irrelevante, não soube sequer fazer os trâmites, né? Ou seja, criar acordos dentro do setor legislativo, nunca foi um bom legislador. Aí quando se torna presidente, a primeira coisa que ele quer é brigar com o legislativo. Detalhe, ele foi deputado federal por 28 anos. Então, assim, ele tem que parar com isso é sério, entendeu? Não sou a favor do impeachment, mas assim, ó, ele tem que entender que ele é o presidente, tem que descer do palanque. Ele fala uma coisa, depois faz outra, é um absurdo. Reclama da Venezuela e quer levar o Brasil para a ditadura? É isso que ele quer? Observe os Estados Unidos voltando, falar. Ele puxa tanto saco, chega a ser constrangedor. E quer falar mal da China. A China é nosso maior parceiro comercial. Imagine vocês. Você queria isso? Se você tivesse um comércio? Você é o maior comprador de uma loja e o dono da loja fala mal de você. O que é que você ia fazer? Entendeu? Então a gente tem que refletir. É um momento triste do nosso país. O país está passando por muitos problemas. Nesse exato momento está chovendo bastante aqui em Salvador. Região metropolitana, várias áreas alagadas. Então não é só coronavírus. É leptospirose, é dengue, é chikungunya. Existem inúmeros problemas. O Brasil continua em crise. Estamos com o maior imposto de renda da história. Já que a tabela, ela nunca mais, já tem anos que ela não vê realmente um reajuste. Então, é um país que precisa realmente de pessoas sérias. Então, presidente, abra o olho, precisamos de você.